E fala, manatristas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, a convite da Cineflix, eu trago a crítica do polêmico filme O Corvo, estrelado por Bill Skarsgård. E eu confesso que eu imaginava que essa obra ela fosse causar polêmica, principalmente por conta de tudo que aconteceu no set de filmagem em 92 envolvendo o ator Brandon Lee. Bem, pros Enzos e Valentinas de plantão e não estão sabendo de nada, deixa eu dar uma contextualizada. Brandon Lee era filho de Bruce Lee, dois atores muito famosos da época, e Brandon foi o responsável por dar vida ao Corvo, lá em 1992. Só que o que foi que aconteceu? Durante as gravações do filme de 92, Brandon acabou sendo acertado por uma bala de verdade durante as gravações do filme e acabou vindo a óbito. A bala, na verdade, era pra ser uma bala de fechim, mas por conta de vários problemas aí, houve essa mudança e o ator veio a falecer. Eu até entendo essa resistência por conta disso. Mas eu acho que esse filme ele não merecia estar ganhando todo o hate que ele tá ganhando, não. Olha só, não tô querendo dizer que O Corvo é o melhor lançamento de 2024, não, tá? Mas ele também tá longe de ser essa obra horrorosa e que teve apenas 24% de aprovação no Rotten Tomatoes. Na verdade, o que eu achei foi de que o diretor Rupert Sanders, ele tentou, na verdade, recriar esse universo, fazendo com que a história desse casal aí, ela ficasse mais próxima da realidade, mais próxima dos dias de hoje. E isso não é achismo meu não, tá? O próprio diretor, ele disse em entrevista que esse novo filme, ele não teria referência aos anos 90 e de que ele foi criado para o pessoal da modernidade. E vamos combinar, galera, que essa coisa de aproximar do pessoal da modernidade fica muito clara de acordo com as escolhas que foram feitas aqui para esse filme. Algumas escolhas, ao meu ver, foram boas e outras nem tanto. Mas vamos começar falando de coisa boa, né? Primeira coisa que eu acho que é o ponto forte desse filme é o fato da gente ter Bill Skarsgård como nosso protagonista. Porque ele é um ator fantástico, o cara tem feito muito filme bom, ele tem se consolidado aí no cinema com muitos filmes interessantes e que trazem, né, abordagens e atuações totalmente diferentes. Eu acho que, inclusive, nesse filme, ele carrega a obra toda nas costas, mas não porque a narrativa permite isso, mas ele carrega por conta da qualidade técnica que ele possui. Outra coisa que chama jovem é tiro, porrada, bomba e muito sangue, e isso a gente tem aqui no Corvo. O Corvo é um filme de ação extremamente sangrento, é muito, mas muito sangrento. Tem algumas cenas que, inclusive, são bem gráficas. Não é à toa que o filme recebeu aqui no Brasil a classificação indicativa de mais 18 por conta de toda essa pancadaria. E eu confesso que eu gostei, tá? Eu achei que foi uma violência gratuita, mas foi uma violência gratuita bem feita dentro do contexto do filme, dentro da proposta do filme. Mas, meu povo, infelizmente eu não poderia vir aqui só pra falar coisas boas, por mais que eu quisesse. Porque por mais que a gente tenha Bill Skarsgård, que é um excelente ator como nosso protagonista, por mais que a gente tenha porradaria, sangue, violência, coisas que tenham um contexto relevante, esse filme, ele falta enredo. Ele falta narrativa, ele falta história, ele falta um pouco mais de comprometimento com a história do Corvo, com a história do que esse personagem representa. Enquanto que no filme de 92 a gente tem uma história bem profunda e bem complexa sobre o que esse personagem representa, quais são os traumas dele, quais são as angústias e qual é a verdadeira motivação dele. Nesse filme aqui, as coisas elas ficam um pouco mais soltas e um pouco menos ligadas, fazendo com que em alguns momentos a história ela fique cheia de buracos. O que eu acho, na verdade, foi que o diretor ele se preocupou tanto em contar uma história violenta e obscura que ele acabou não focando num ponto primordial de qualquer filme, que é a narrativa. Para aqueles que amam assistir o trailer antes de assistir o filme, eu tenho uma má notícia, que é o seguinte: muitas das cenas relevantes e importantes para a história, elas acabaram sendo mostradas no trailer e quase que na íntegra. Então, quando você chega para poder assistir a obra, você espera que tenham elementos diferentes, que tenham elementos de surpresa nessas lutas, só que, infelizmente, isso não acontece, então você acaba ficando um pouco frustrado. E aí, outro ponto que eu não achei legal foi o fato de escalarem FKA Twigs para poder viver o par romântico de Bill Skarsgård nessa história. Veja bem, FKA Twigs, ela é conhecida por fazer muitas coisas aí nas redes sociais. Ela é uma artista muito talentosa e que faz muitas coisas. Só que eu acho que para poder viver essa personagem, para viver Shelley aqui, eu acho que não deu certo. Cara, o filme O Corvo, ele vai se basear num romance. Ele vai se basear numa história de amor e de vingança. Então, se a gente tem uma história de amor e vingança, a gente precisa que o amor, ele seja muito bem desenvolvido para que a vingança faça sentido. E como é que o amor, ele vai ser muito bem desenvolvido? Se a gente tiver química entre os personagens. E olha que o filme, ele até tenta fazer isso, ele até dá tempo para isso acontecer. Os 30 minutos iniciais do longa são para poder fazer com que nós, espectadores, acreditemos que tanto Eric quanto Shelley, eles se amam
perdidamente e que é aquele amor avassalador. Entenda, não funciona, mas não é só por conta de um problema de roteiro, né? Porque eles poderiam criar vários artifícios que fizessem com que essa interação entre eles dois ficasse um pouco mais natural. O que eu acho foi de que a gente, por um lado, tem Bill Skarsgård e por outro lado a gente tem Twigs. Eu acho que ela não conseguiu corresponder ao ponto. Então, a química entre eles dois não ficou uma química interessante. E aí, se o romance entre eles fica meio, né, a vingança que deveria acontecer, ela simplesmente não tem aquele sentido, aquele propósito tão forte, aquele propósito tão palpável. Mas, gente, sendo bem sincero, essas coisas aí me incomodaram um pouco, mas nada assim que dissesse assim, ai meu Deus, o filme vai ser terrível e horroroso por conta disso. Mas duas coisas me incomodaram muito e que tem a ver com roteiro, que tem a ver com concepção de história, que tem a ver com concepção de folclore do personagem. A primeira é de que o filme, em nenhum momento, ele se preocupa em dizer para o espectador como foi que o vilão conseguiu aqueles poderes. Nem por filme dizer assim, ó sua vagabunda, ele conseguiu o poder assim, mesmo que fosse numa passagem, numa frase, num diálogo. O filme ele não se preocupou em fazer isso. Simplesmente a gente não entende como foi que aquele personagem conseguiu aquele poder, qual é a origem daquele poder, como é que aquele poder de fato funciona. E aí, se a gente não consegue entender muito bem qual é o poder do nosso vilão, a gente não consegue entender o quão ameaçador ele é. Então, ele meio que fica sendo aquela figura que a gente não sabe se é muito forte ou se é mais Coca-Cola, sabe? Faz mais espuma do que outra coisa. E aí, como se não bastasse isso, a gente tem o filme o quê? Porradaria, sangue, membros sendo cortados, intestino pra fora. A gente tem isso. E aí, o que é que a gente espera? Que um filme de ação sangrento com classificação 18+, de que o confronto final entre o Corvo e o vilão seja um confronto épico, seja um confronto sangrento, seja aquele confronto misturado Kill Bill com Paixão de Cristo, com, sabe, aquele sangue. A gente espera isso e infelizmente a gente não tem nada disso. O confronto é muito fraco e eu não posso nem chamar aquilo de confronto, na verdade. Parece uma conversa meio sem graça de duas pessoas que estão cansadas ali de estarem atuando. E aí eu acho que nesse momento não tem qualidade técnica certa. Eu acho que o roteiro ele não ajudou, a narrativa não ajudou e os atores fizeram o melhor que podiam dentro daquela situação. Por isso eu, Iago, dou 2.75 almofadinhas pra essa obra, porque foi como eu disse, é um filme épico? Não, mas eu acho que ele possui alguns elementos interessantes, principalmente por pegar o Corvo de 92 e aproximar ele da modernidade. Isso eu achei bem interessante. Se a gente for parar para poder analisar que esse filme nada mais é do que um filme de ação gótico, ele acaba preenchendo vários pré-requisitos de um filme de ação da atualidade, que são aqueles filmes que estão mais preocupados na pancadaria, naquela coisa assim de impactar, do que realmente elaborar uma história profunda, complexa e que faça a gente pensar e que faça a gente construir os personagens aos poucos. Então, se é uma história de amor com vingança, a gente precisa, como eu disse, desses dois elementos de forma muito forte para que ela não fique vazia. Mesmo assim, eu acho que Bill Skarsgård ele consegue fazer um bom trabalho aqui e fica evidente que na escolha entre estilo e conteúdo, o diretor ele preferiu aqui o estilo. Então é isso, gente, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu, curte agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Então é isso, valeu!